Na aula passada já vimos que como podemos usar a derivação implícita para procurar a derivada de uma função dada pelas duas variáveis x e y, quando que nós não temos a equação explícita de y em relação a x. Nessa aula de hoje, queremos ver uma aplicação dessa derivação implícita, que vai ser derivada das funções trigonométricas inversas. Também outra aplicação vai ser derivação logarítmica, que facilita bastante nosso trabalho para procurar, para obter, calcular as derivadas das funções. E no final da aula veremos que o número i, que realmente é o limite, pode ser considerado como o número de limite de uma sequência ou uma função. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou começar sobre uma revisão das funções trigonométricas inversas. Então, vamos supor que temos um triângulo dado o ângulo de 30 graus. Às vezes temos também o comprimento de um lado desse triângulo. Por exemplo, vai ser um número. Por exemplo, aqui 1.500, vamos dizer, temos uma montanha ou um prédio. Queremos saber qual vai ser a altura do prédio, a altura de uma montanha. Então, já sabemos que para calcular essa altura, podemos usar as funções trigonométricas. Como que podemos usar? Já sabemos que, por exemplo, o cosseno de 30 graus vai ser o radical 3 sobre 2. Então, também pelo triângulo dado, já sabemos que, por exemplo, aqui, isto vai ser isso vai ser o quociente do lado da adjacente, que vai ser o lado OB, sobre a hipotenusa. Então, pela essa equação, podemos obter a hipotenusa vai ser 3.000 sobre o radical 3, ou você escreve assim. E depois podemos usar o teorema de Pitágoras para obter o outro lado, que seja a altura. Por exemplo, temos uma montanha, que a distância dessa montanha aqui para lá é 1.500 metros. Queremos saber qual vai ser a altura dessa montanha. Então, temos agora a hipotenusa, usamos o teorema de Pitágoras. Vai dizer que x elevado a 2 mais esse número deveria ser a hipotenusa elevado a 2, ou seja, x elevado a 2 vai ser o radical, x vai ser o radical é uma calculação, não? Eu não vou escrever realmente. Desde elevado a 4. Então, pela calculação, nós podemos obter a altura da montanha. Ou às vezes, pode ser perguntado sobre a altura de uma parede. Mas, às vezes, as perguntas são de outra forma. Por exemplo, temos um telhado de altura igual de 8 metros, de largura igual de 40 metros. Queremos saber qual ângulo vai ser o ângulo do telhado com a reta horizontal.
Então, a pergunta vai ser sobre o ângulo. Então, como podemos procurar o ângulo de θ? Já sabemos que, pelos fatos que aprendemos, então, para calcular θ, já sabemos que, então, o tangente de θ deveria ser a razão do lado oposto sobre o lado adjacente. Ou seja, vai ser 2 sobre 5. Mas estamos procurando o valor de θ. Para procurar o valor de θ, nós precisamos saber qual vai ser a função inversa da função tangente para procurar o ângulo θ. Então, se tiver a função tangente inverso da tangente, consideramos o tangente de θ, então isto vai ser o tangente inverso de 2 sobre 5. Então, realmente, o θ vai ser o tangente inverso do 2 sobre 5. A calculação vai dar esse número quase 22 graus. Mas, então, quando que então, nossas perguntas, o foco da questão está sobre o ângulo, então precisamos saber as funções trigonométricas inversas. Mas inversa de uma função. Realmente, quando estamos falando sobre o inverso de uma função, isto está dizendo que nós temos uma função injetora. Então, já sabemos o inverso de uma função injetora que existe. Mas será que as funções trigonométricas são injetoras? Realmente, por exemplo, considerando essa função do seno de θ, podemos ver que essa função não é injetora. Por exemplo, vocês podem perceber pelo texto da reta horizontal. Então, as retas horizontais vão interceptar o gráfico da função infinitas vezes. Por exemplo, essas retas vão interceptar o gráfico da função infinitas vezes. Então, essas funções não são injetoras. Mas podemos dizer que essas funções têm intervalos que dentro desse intervalo essas funções são injetoras. Na verdade, as funções trigonométricas, que todas são funções periódicas, nenhuma delas são injetoras, mas cada um tem intervalos que nesse intervalo são injetoras. Por exemplo, se considere o intervalo para a função do seno, o intervalo do menos p sobre 2 até p sobre 2, nesse intervalo, essa função é uma função injetora. Realmente existem infinitos intervalos que nós podemos considerar para a função de seno que seja uma função injetora, ou seja, qualquer intervalo de 2k mais 1, p sobre 2, 2k mais 3, de p sobre 2, quando que k pertence do número z, números inteiros, em todos esses intervalos, a função seno é injetora. Podemos considerar esse ramo aqui para lá, podemos considerar outro ramo de p sobre 2 até 3p sobre 2. De novo, é uma função injetora. Então, para obter a função trigonométrica inversa, consideramos um ramo principal para cada uma dessas funções e consideramos a inversa dessa função neste intervalo que nós chamamos ramo principal. Por exemplo, para a função do seno, consideramos ramo principal da função seno dentro do intervalo de menos p sobre 2 e p sobre 2. Eu vou procurar, então, a função inversa do seno nesse intervalo. Então, vamos continuar. Essa foi a ideia do ramo principal. Outra coisa que eu gostaria de falar,
com vocês é sobre o nome dessas funções trigonométricas inversas. Realmente, muitas muitos matemáticos desaconselham que vocês usam a notação de seno inverso como a função inverso de x. Por exemplo, se tiver f de x igual do seno de x, então, realmente essa notação, porque pode ser que fazer uma confusão para vocês. Porque essa função não seno menos 1 de x é uma notação, está significando que nós estamos procurando a função inversa do seno. Então, vocês não podem confundir com 1 sobre o seno de x. Então, não podem considerar esse menos 1 como expoente. Então, pela essa razão, alguns matemáticos vão dizer que será melhor nós denotarmos a função trigonométrica inversa como arc seno de x, em vez de dizer seno inverso de x, escrevendo assim. Mas por que eles vão dar esse nome para essas funções? Porque se vocês consideram um círculo com ângulo θ e queremos saber qual vai ser o comprimento do arco estreito pelo desse ângulo do θ, então vamos ver como que calculamos. Já sabemos que a circunferência desse círculo com o raio R vai ser igual a 2πr. Então, se quiser procurar comprimento do arco A, nós podemos colocar dessa maneira, que a circunferência do círculo é correspondente do ângulo 2π. Então, correspondente do ângulo θ, o comprimento de A pode ser obtido. Então, realmente, A vai ser igual a R multiplicado por θ. Se considerarmos R igual a 1 na circunferência unitária, então, realmente o comprimento do arco é exatamente igual do tamanho do θ. Logo, porque quando que estamos trabalhando com funções trigonométricas inversas, nosso foco é sobre o ângulo, a pergunta é sobre o ângulo, estamos procurando o ângulo, então eles disseram que o ângulo vai ser igual ao comprimento do arco no círculo unitário. Podemos dizer que realmente essas funções são funções arc, por exemplo, arc-seno, arc-cosseno, arc-tangente, ou cotangente, arc-cossecante e arc-secante. Então, essa foi a justificação do nome. Então, no livro do SWOT, vocês podem ver que existem ambas as notações, assim, arc-seno também podemos denotar com seno inverso de x, então, vocês podem usar essas ambas notações. Mas arc-seno. Então, para as funções trigonométricas inversas, a primeira coisa que nós fazemos é que consideramos o ramo principal aqui, que aqui vai ser o ramo principal para a função do seno, essa função azul, entre d menos p sobre 2 e p sobre 2. Então, pela propriedade das funções inversas, já sabemos que o gráfico da função do arc-seno deveria ser a reflexão do gráfico da função seno em torno da reta x igual a y. Então, vai ser o gráfico roxo aqui. E também pela propriedade das funções inversas. A imagem da função de f vai ser domínio da função de f inverso. Então, o domínio
de arcseno vai ser igual à imagem, vai ser o intervalo de menos 1 e 1. Imagem de arcseno vai ser igual do domínio da função f, que vai ser menos p sobre 2. Como que vocês podem olhar? Pela propriedade das funções trigonométricas, essas funções são contínuas, são deriváveis no domínio deles. Então, com certeza, a reflexão delas em torno da reta x igual a y também são uma função contínua e derivável no domínio deles. Arcosseno. O ramo principal para o arcosseno é 0 até p. O gráfico da função cosseno que seja injetora nesse intervalo é esse gráfico azul. A reflexão em torno da reta x igual a y vai dar o arcosseno de x nesse intervalo vai ser esse gráfico. Então, de novo, temos domínio Então, domínio de arcosseno vai ser igual da imagem de cosseno, que vai ser entre menos 1 e 1. A imagem de arcosseno vai ser igual do domínio de cosseno de x, que vai ser o ramo principal que nós consideramos entre 0 e t. Continuamos para a função tangente e arctangente. A função tangente, que essa é a função azul, tá bom? Então, essa função azul que consideramos aqui, o ramo principal que escolhemos para essa função é menos p sobre 2, é p sobre 2, que seja injetora nesse intervalo. Considerando a reta x igual a y, refletimos em torno dessa reta, obtemos a função arctangente, que seja esse gráfico roxo. Observando que quando que nossa função tem reta assíntota, que aqui são retas assíntotas verticais, duas retas assíntotas verticais para a tangente, a função inversa vai ter duas retas assíntotas horizontal correspondente dessas retas vertical, assíntotas verticais. E, de novo, domínio na imagem vai ser obtido da mesma maneira. Então, domínio de arctangente vai ser igual à imagem da tangente. E a imagem de arctangente vai ser igual como domínio da tangente, ou seja, o ramo principal que nós consideramos para o tangente, que vai ser menos p sobre 2, p sobre 2. Mesma coisa acontece para a cotangente, então o gráfico da função é esse gráfico azul. Consideramos a reflexão em torno da reta x igual a y, obtemos esse gráfico roxo da função arcotangente. Lembrando que, de novo, temos retas assíntotas verticais para cotangente, então essas retas assíntotas verticais, pela reflexão em torno da reta x igual a y, vão ser as retas assíntotas horizontais. Para a função arcotangente, também lembramos que quando que temos uma função decrescente, a função inversa dele também é decrescente. Como que aqui no arctangente, quando que temos uma função
crescente, a função inversa da tangente, que vai ser arctangente, também é uma função crescente. Essas são regras que valem para todas as funções inversas. De novo, temos domínio em imagem. Domínio de arc cotangente de x vai ser a imagem de cotangente, que é menos infinito, infinito. A imagem de arc cotangente vai ser igual do domínio de cotangente, que seja o ramo principal que nós consideramos para essa função, que foi o intervalo aberto de 0 e π. Agora, arc secante e arc cossecante. Arc secante, só lembramos que arc secante era... O gráfico é esse gráfico azul. Lembrando que arc secante é a função de secante é 1 sobre cosseno. Então, se desenhamos o gráfico de cosseno de x, então 1 sobre cosseno de x, quando de cosseno seja igual a 0, vai produzir as retas assíntotas verticais. Considerando essa relação, então, secante, o gráfico de secante vai ser dessa forma. De novo, nós estamos procurando o ramo principal tal que nossa função seja injetora. Então, vocês podem pegar um ramo principal aqui, de 0 até π. Então, o gráfico da função de arc secante, o gráfico da função de secante nesse intervalo vai ser dessa forma. Mas realmente, em alguns livros, para facilitar a derivação da função de arc secante, eles consideram o ramo principal de 0 até π sobre 2 e de π até 3 π sobre 2, ou seja, eles vão considerar esse ramo aqui e outro ramo aqui. Outro ramo aqui. Então, eles consideram esses dois intervalos como ramo principal dessa função, porque depois que derivamos de arc secante, veremos que a derivação dessa função vai ser igual a 1 sobre x elevado a 2 menos 1. Mas se considerarmos o ramo principal, como que eu considerei aqui, de 0 para π, então nós precisamos colocar um valor absoluto para o x aqui, para que sempre o valor do denominador fique um número positivo. Então, eu vou explicar em detalhes nas próximas páginas. Mas, então, eu considerei esse ramo principal. Pela esse ramo principal, podemos ver que a reflexão em torno da reta de y igual a x vai ser esse gráfico verde. Esse gráfico verde é o gráfico da função de arc secante. Como que vocês podem ver, temos reta assíntota vertical para secante. Então, essa reta assíntota vertical vai ser uma reta assíntota horizontal para a função arc secante de x, que é essencialmente y igual a π sobre 2. A reta assíntota horizontal. E, de novo, podemos escrever domínio de imagem, domínio de arc secante vai ser igual da imagem de secante de x. A imagem vai ser o intervalo de menos infinito
até 1 menos 1, união com 1 é infinito. A imagem de arco secante de x vai ser igual ao domínio de secante, ou seja, o ramo principal que já escolhi aqui, eu considerei 0 P sobre 2, aberto, é P sobre 2, é P fechado. Então, depende, vocês podem escolher outro ramo principal que facilita a sua calculação. Arco cossecante, de novo, arco cossecante que já sabemos que cossecante é a função de 1 sobre seno. Se considerarmos o gráfico do seno de x e consideramos a função 1 sobre seno de x, então já sabemos que nos pontos que seno fica igual a 0, temos reta assíntota vertical. E o gráfico da função vai ser nesta forma. De novo, este gráfico da função não é injetora, precisamos procurar um intervalo, um ramo principal, para que essa função seja injetora. Mesma coisa, aqui o intervalo que eu considerei é intervalo de menos P sobre 2, de P sobre 2, então eu considerei esses ramos correspondentes deles. De novo, procuramos a reta y igual a x e refletimos o gráfico da função em torno dessa reta. O que obtemos? Obtemos o gráfico da função arco cossecante, que vai ser o gráfico verde aqui. De novo, podemos ver que preservamos continuidade, preservamos que essa função é derivável, então o gráfico da verde também é derivável no domínio dele, no domínio dela, e também porque temos a reta assíntota aqui. Temos a reta assíntota vertical para a função de cossecante, então isto vai dar uma reta assíntota horizontal para o gráfico de arco cossecante de x. De novo, podemos determinar domínio da função de arco cosseno ou cossecante de x vai ser a imagem de cossecante de x, que vai ser de menos infinito, menos 1, união de 1 até infinito. E a imagem de arco cossecante de x vai ser o domínio, ou seja, o ramo principal do gráfico de arco, do gráfico de cossecante, que aqui eu escolhi o ramo principal de menos P sobre 2, 0 aberto, 0 e P sobre 2. Então depende da sua escolha. Agora vamos ver como a derivação implícita pode nos ajudar para procurar a derivação dessas funções trigonométricas inversas. Por exemplo, y igual do arco seno de x. Então, queremos calcular a derivada de y. Então, eu vou dizer que seno de y, então, vai ser igual, composto de uma função com a inversa dele, que vai ser uma identidade, vai ser igual a x. Então, ao invés de derivar diretamente dessa função, vou derivar implicitamente dessa função. Então, vou considerar d de x. O que eu vou obter? Temos, então, cosseno de y multiplicado por y' vai ser igual ao número 1. Então, vou isolar y'. Vou isolar y' vai ser igual a 1
sobre cosseno de y. Agora, nós precisamos obter uma fórmula para y' em termos de x. Para isso, nós usamos identidades trigonométricas. Por exemplo, essa identidade trigonométrica, que é o seno elevado a 2 de x mais o cosseno elevado a 2 de... deixa eu escrever. De y. Y vai ser igual a 1. Então, eu posso obter a fórmula de cosseno como o radical 1 menos o seno de y elevado a 2. Mas já sabemos que o seno de y é igual ao número de x. Logo, eu vou substituir aqui, então isto vai ser mais ou menos 1 menos x elevado a 2. Mas, lembrando que o ramo principal do arcseno, nós consideramos o domínio para essa função no intervalo de menos p sobre 2 e p sobre 2. Lembrando para a propriedade da função de cosseno, se considerarmos o círculo trigonométrico aqui, então, no intervalo de menos p sobre 2 e p sobre 2, estamos neste semicírculo. Nesse semicírculo, sempre o tangente, que vai ser esses valores sobre a reta, sobre o eixo de x, sempre é positivo. Então, porque estamos nesse ramo principal, consideramos aqui só o cosseno de y como mais 1 menos x elevado a 2. Vou substituir esse valor dentro da derivada de y, ou seja, vou escrever y' igual a 1 sobre o radical 1 menos x elevado a 2. E isto vai me dar a derivada da função de arcseno de x, que vai ser 1 sobre o radical 1 menos x elevado a 2. Vamos considerar outra função, por exemplo, a função arctangente. De novo, para obter a derivada de y, eu vou considerar tangente de y igual, vai ser igual a x. Eu vou derivar dos lados dessa igualdade em relação a x. Eu, de novo, vou ver a derivada da função de tangente é secante y elevado a 2 multiplicado por y', derivação implícita vai ser igual a 1 combinado com regra de Clapeyron. Então, temos essa igualdade que y' vai ser igual a 1 sobre o secante elevado a 2 de y. De novo, precisamos usar as identidades trigonométricas para obter o secante elevado a 2 de y. Já sabemos que 1 mais tangente elevado a 2 de y vai ser igual ao secante elevado a 2 de y. Em lugar de tangente de y, podemos colocar número de x. Então, vou substituir aqui. E isto vai me dar 1 mais x elevado a 2. Eu posso substituir aqui para obter a derivada dessa função, que vai ser 1 sobre x2 mais 1. Aqui. Então, a derivada da função arctangente vai ser 1 sobre x2 mais 1. Analogamente, nós podemos obter para outras funções trigonométricas inversas. Mas vamos ver, esse foi
linha. Por exemplo, pelo gráfico da função de arctangente, nós podemos ver essa relação, que essa é a gráfica da função arctangente. Então, realmente, f' é 1 sobre 1 mais x elevado a 2, sempre tem um valor positivo, fica em cima do eixo de x, porque essa função é uma função crescente. Essa função nunca tem uma reta tangente horizontal, ou seja, nunca f' fica igual a 0. Outra coisa, só isso, eu acho que pela definição, pelo gráfico da função de f, então isto está mostrando que nossa calculação realmente está certa aqui. Outra coisa é que essa função arctangente tem duas retas assíntotas horizontal, aqui e aqui, que são igual de y igual P sobre 2 e y igual menos P sobre 2, mas essas duas retas assíntotas horizontal estão refletindo sobre essa reta assíntota horizontal para o gráfico de f', que vai ser y igual a 0. Então, todos isso estão mostrando que nossa calculação está correta sobre a pergunta da aula passada. Então, podemos ver que essa função, ainda que é uma função contínua derivável, nunca tem derivada igual a 0, mas é uma função limitada. Vamos encontrar, então, essas derivações dessas funções. Temos inversos das funções trigonométricas. Eu vou usar a regra de cadeia para fazer essa calculação. Então, y' vai ser, temos função de fora aqui. Eu posso escrever esse como uma função, o radical de u, quando que u seja o tangente inverso de x e o arctangente. Então, eu vou escrever y' como regra de cadeia. Vai ser 1 sobre 2 o radical de u, multiplicado d de u, d de x. D de u e d de x vai ser derivada da função arctangente, o tangente inverso. Então, vai ser 1 sobre 1 mais x elevado a 2. Vou reescrever aqui. Então, temos 1 sobre 2, o radical de tangente inverso de x multiplicado por 1 mais x elevado a 2. Outro exemplo. Temos composto de duas funções. A função fora aqui é tangente inverso e a função dentro é o radical de x. Então, de novo, para calcular y', usamos a regra de cadeia, escrevemos a derivada da função de fora, que vai ser 1 mais x elevado a 2, mais avaliada na função de dentro, que vai ser o radical de x elevado a 2, multiplicado por função dentro, d de x, do radical de x. Então, vai ser 1 sobre 1 mais x, multiplicado por derivada dessa função, o radical de x. Da mesma maneira, nós podemos calcular a derivada das funções trigonométricas inversas. Arc seno de x tem derivada de 1 sobre o radical 1 menos x elevado a 2. Arc cosseno é a mesma coisa, só tem uma multiplicação por menos 1. Arc tangente que já obtemos, mas para arc cotangente, de novo, a diferença é só uma multiplicação por menos 1. Arc secante e arc cossecante, no livro está escrito que estes são igual a 1 sobre x multiplicado por o radical de x e 2 menos 1. Mas eu considerei aqui o valor absoluto porque o ramo principal que eu escolhi era o ramo de 0
P sobre 2 é P sobre 2, é P para o arco secante. Deixa eu ver. Por exemplo, vamos ver arco secante. Y igual do arco secante de x, eu vou considerar o secante y igual de x, vou considerar a derivação implícita, eu vou dizer que esse vai ser o secante de y multiplicado por tangente de y multiplicado por y' vai ser igual a 1. Então, realmente, y' vai ser 1 sobre o secante de y, tangente de y. Logo, agora precisamos substituir, em lugar do secante de y ou tangente de y, eu queria substituir x. Realmente, o secante de y, eu posso substituir aqui o número de x aqui. E para o tangente de y, pela essa regra que nós sabemos que o tangente elevado a 2 de y vai ser o secante elevado a 2 de y, eu posso dizer que o tangente de y vai ser o radical de secante de 2 de y menos 1, mais ou menos. Ou seja, vai ser igual a mais ou menos de x elevado a 2 menos 1. Mas vamos lembrar o gráfico da função de tangente e da função de secante. A função de tangente é uma função crescente assim, de menos p sobre 2, p sobre 2, e vai ser repetido dessa forma. Ok. A função de arco secante era nessa forma que consideramos no intervalo de 0 p sobre 2 e depois no intervalo de p. Se lembrar bem, esse foi eu vou considerar a reflexão, então eu vou considerar a reta tangente. Eu acho que era assim. Era entre do menos 1 e 1. Aqui. É aqui. Então, eu vou dizer que o que nós queremos? Nós sempre queremos que essa multiplicação seja uma multiplicação positiva. Então, se considerarmos no intervalo de P2 sobre P, o valor de tangente vai ser o valor negativo. Mas, nesse intervalo também, o valor de secante vai ser um valor de negativo. Mas a multiplicação de negativo vai ser um número positivo. Aqui, no intervalo de 0, P sobre 2, tangente é positivo. Arco secante também é positivo. Então, a multiplicação sempre vai ser um número positivo. Porque eu não vou escolher entre mais e menos, então eu vou só escrever facilmente aqui 1 sobre o radical de x, vou substituir esse lado como x elevado a 2 menos 1. Se considerarmos outro intervalo, que já dizem o intervalo de P para 3p sobre 2, então o valor da tangente sempre ficava um número positivo. O valor da secante também, então só podemos considerar x multiplicado por radical de x elevado a 2 menos 1. Essa é uma razão só para escolher. Uma coisa que também gostaria de falar hoje é sobre as funções em geral. Quando que temos uma função injetora e temos a função inversa dessa função injetora.
É uma reflexão em torno da reta y igual a x. Então, nós podemos usar a regra de cadeia para saber, em geral, o que vai acontecer para a derivada da função inversa em termos da derivada da função f. Por exemplo, se vocês consideram f ou f inverso de x, já sabemos pelo teorema de cancelamento, esse é uma identidade. Então, nós podemos derivar em relação a x dessas funções, o que nós podemos obter? Eu queria calcular isso. O que nós obtemos aqui? Obtemos, pela regra de cadeia, a derivada da função de fora avaliada da função dentro, multiplicado da derivada da função de fora, que vai ser f inverso de x em linha. Vai ser igual número 1. Então, realmente, no final, o que obtemos aqui, que se tiver f inverso de x, queremos saber a derivada dessa função, o ponto de x, isto vai ser 1 sobre a derivada da função de f avaliada do f inverso de x. Deixa eu escrever aqui dentro. Então, a fórmula é essa. Isto está dizendo que a inclinação sobre o gráfico da função, por exemplo, temos o ponto x aqui. Então, esse vai ser f inverso de x. Esse ponto P, eu vou dizer que esse vai ser o ponto de x, é f inverso de x. Se vocês consideram a reta tangente nesse ponto, que a inclinação dela vai dar f inverso derivada de f inverso nesse ponto de x, procurando o ponto correspondente sobre a função, o gráfico da função de f, que agora vai trocar o lugar de y e x, né? Então, procuramos esse ponto aqui, correspondente a esse ponto de P, que esse vai ser o ponto f inverso de x é x. Consideramos a reta tangente nesse ponto sobre o gráfico da função de f. Agora, se consideramos a inclinação dessas retas tangentes, como podemos procurar a inclinação dessa reta tangente? Só basta procurar um triângulo aqui e um triângulo aqui, desse ponto. Então, já sabemos que esses triângulos são dois triângulos similares, que o lado, eu vou chamar esse alfa, esse é beta, isto vai ser alfa, isto vai ser beta. Então, a inclinação da reta tangente sobre o gráfico de f inverso de x vai ser onde você escrever? Deixa eu abrir um espaço aqui.
Então, f inverso, derivada de f inverso no ponto de x aqui vai ser igual a inclinação da reta tangente, que vai ser o lado oposto de θ sobre o lado adjacente. Da mesma maneira, procurando o ponto correspondente lá, avaliado no f inverso de x, vai dar f' avaliado no f inverso de x vai ser igual a inclinação da reta tangente no ponto correspondente de Q, que vai ser a razão do lado oposto sobre o lado adjacente. Isto está mostrando a relação entre a inclinação das retas tangentes sobre os gráficos da função f e f'. Como vocês podem ver, se vocês multiplicaram essas duas inclinações nesses pontos correspondentes, sempre vai dar o número 1. Por exemplo, vamos considerar essa função de f de x. Professora, pode voltar rapidinho na página anterior? Só para eu tirar um print? Sim. Obrigada. Então, vamos ver um exemplo. Vamos considerar a função de f como x mais e elevado de x. Essa função é uma função injetora. Para ver que realmente essa função é uma função injetora, pela definição já sabemos que uma função é uma função injetora que, se considerarmos x1 diferente de x2, então f de x1 deveria ser diferente do que f de x2. Mas eu vou dizer que sempre vocês podem usar a derivada dessa função para saber que essa função é uma função injetora. Por exemplo, se vocês considerem f' de x, isso vai ser 1 mais e elevado de x. Esse valor é sempre um valor positivo. Sua função é estritamente crescente. Isto está dizendo que, por exemplo, se tiver x1 menor do que x2, isto implica que realmente f de x1 deveria ser estritamente menor do que f de x2. Assim, implica que realmente para x1 diferente de x2 nunca obtemos os valores igual da função de f, porque a nossa função é uma função crescente. Então, absolutamente crescente. Então, essa é uma função injetora que é inversa. Tem inversa sobre todos os domínios dela, que é todos os números reais. O valor vamos encontrar o valor de f inversa de 1. Já sabemos que f inversa de 1 vai ser correspondente de um número x, tal que f de x fica igual a 1. Ou vocês podem considerar esse fato, ou vocês podem só facilmente aplicar a função f aos lados da igualdade, obter esse resultado. Ou já sabemos que os pontos sobre o gráfico de f inverso, no ponto de 1 é x, é correspondente do ponto de x1 sobre o gráfico da função de f. Então, precisamos resolver essa equação. Isto está dizendo que nós precisamos resolver a equação de x mais e elevado de x fica igual a 1. Por exemplo, facilmente podemos dizer que f de 0 é igual a 1. Mas, porque a função é uma função injetora, tenho certeza que fora do x igual a 0, não existe mais número que vai dar o valor igual a 1 para essa função. Então, eu posso dizer logo f inverso do número 1 deveria ser o número 0. Agora, queremos determinar a derivada da função inversa no ponto 1.
Nós podemos usar a regra anterior. A regra anterior estava dizendo que f inverso derivada no ponto de 1 vai ser 1 sobre a derivada da função de f avaliada no f inverso de 1. Agora substituímos. Isto vai ser 1 sobre f' f inverso de 1 que tem valor 0. Estamos procurando de f' avaliado no x igual 0. F' que é aqui. Se considerarmos o número 0, vai dar o número 1 mais 1, que vai ser o número 2. Então, esse valor vai ser 1 sobre 2. Dou uma informação geral sobre a inversa de uma função injetora e a relação entre as derivadas dessas funções injetoras. Se tiver uma função injetora que é contínua e derivável, então f inversa dela também é contínua e também derivável desde que o valor desse denominador não seja igual a 0. Tá bom? E agora, vocês podem descansar 5 minutos. Começamos 11:05 pela derivada das funções logarítmicas. Se alguém tiver pergunta, pode perguntar nesse intervalo.